Boa tarde. Deixa eu confirmar só se a live já começou, acredito que sim. Sejam bem-vindos a essa live. Eu sou a Daniele Siqueira Souza, sou coordenadora do coletivo Mães na Luta, da campanha Todos contra a Pedofilia, e fui coordenadora de articulação de violência contra a mulher em Brasília. Sejam bem-vindos à abertura da campanha 18M Seja a Voz. Campanha que tem como objetivo alertar a sociedade para todas as formas de negligência e abuso e violência contra a criança. A partir da visibilidade desta realidade, queremos mobilizar a população para o desmonte de obstáculos atuais à proteção integral da infância. A partir de hoje, até o dia 18 de maio, serão 5 lives, sempre aos domingos, às 17 horas. Hoje nossos convidados são a doutora Ana Maria Encarelli, psicanalista clínica da criança e adolescente, ex-presidente da Abrapia e fundadora da ONG Vozes de Anjo. Teremos em seguida também a Raquel Royal, da Argentina, fundadora da Alerta Vid ONG e Global Alliance Against Minor Exploration. Dr. Jorge André Domingues Barreto, investigador da Polícia de Força Tarefa do Combate à Pornografia Infantil e do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública. Vamos começar com a Raquel. Raquel, seja bem-vinda. Bueno, bienvenida y bueno, buenas tardes a todos y todas. Soy Rachel Holway o Raquel Holway desde Buenos Aires, Argentina, y hoy es un día especial porque es un día para la lucha contra la pedofilia y contra el abuso sexual de infancia en los niños, niñas y adolescentes. Esta transmisión es también internacional y nos están escuchando de muchos lugares y esperemos que sea de utilidad. Soy Rachel Holway o Raquel Holway, fundadora de Alerta Vida ONG y Global Alliance Against Minor Exploitation. Hace 25 años que investigo todo lo que tiene que ver con el movimiento pedófilo internacional y con el lobby pedófilo internacional y la teoría inventada justamente por este mismo lobby, por esta misma organización, síndrome de alienación parental. Un día como hoy, Charles Dawson, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, abusó de su primera víctima, Alice Liddell. Un día como hoy, por eso los pedófilos lo tienen al 25 de abril como Día de Orgullo Pedófilo. También lo utilizan como Día de Síndrome de Alienación Parental, porque el síndrome de alienación parental fue creado por otro militante, Richard Alan Garner, que era militante, activista para la legalización, para la promoción de la pedofilia. Richard Alan Garner tenía un socio que se llamaba Ralph Underwager, y tanto Richard Alan Garner como Ralph Underwager fueron investigados por el Federal Bureau of Investigation, por el FBI, justamente por corrupción de menores. Y los dos fundaron un instituto para promover esta teoría, síndrome de alienación parental, y escribían en la revista pedófila Paidica. Les voy a decir más o menos cómo es la historia del movimiento pedófilo internacional. La historia del movimiento pedófilo internacional. Los niños, niñas y adolescentes, en realidad, comienzan a tener derechos como sujetos de derechos a través de los organismos internacionales creados a través de Naciones Unidas, a través de la OEA. Los niños no tenían derechos, no se los consideraba sujetos de derechos, se los consideraba objetos. Y si nosotros vamos a toda la historia, toda la historia de la humanidad, lamentablemente los niños han sufrido mucho porque no se los ha considerado sujetos de derecho. En este marco tenemos que decir que recién en 1989 Naciones Unidas hace la Convención de los Derechos del Niño
y ahí pone al niño como sujeto de derechos. Y en la Convención de Belém do Pará, Brasil, la mujer empieza a considerarse sujeta de derechos personales. Hasta entonces no éramos tratados como personas y como sujetos por las leyes internacionales. El movimiento pedófilo internacional surge en Holanda, aparece en Holanda, nace en Holanda en 1870. Ahí es donde surge y donde se organiza, y es donde se movilizó desde su surgimiento. Y por lo que pasa es que en el día de hoy están organizados internacionalmente y están representados en todos los países del mundo. Jack Dawson era parte, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, era parte del movimiento pedófilo internacional. Por eso es que los pedófilos admiran a Jack Dawson y utilizan el 25 de abril como Alice Day y hacen esos challenges que pueden haber encontrado en TikTok, donde ponían que muestren cuál era la violación a una víctima más joven que podían encontrar, que pasó justamente hace 2 días. Hace 2 días hubo un challenge en TikTok donde pedían justamente que demostraran cuál era la víctima menor que podían violar. Entonces, en 1989 se abre en Ámsterdam, en Holanda, el primer centro, que se llama la Liga Neomarxista Holandesa, el primer centro de promoción de la pedofilia. Ahí nace en Holanda. Luego, en 1946, aparece un movimiento que es la Sociedad Holandesa para la Reforma Sexual, donde ellos piden que no haya edad de consentimiento sexual y que se baje la edad de consentimiento sexual. En 1950, Fritz Bernard contacta a Bob Angelo, que era el seudónimo, para tener justamente relaciones con él para seguir promocionando la teoría pedófila alrededor del mundo. En 1958 nace lo que se llama el enclave Kring. Enclave Kring, ahí nace todo el movimiento y el lobby pedófilo mundial. Tenemos que hablar de que estamos hablando del crimen mafioso más grande de la historia de la humanidad. Es el crimen mafioso más grande de toda la historia de la humanidad. El 70% de la trata, de explotación sexual de todo el mundo es pedófila. 70% de la trata, de explotación sexual en todo el mundo es pedófila. Más eso hay que agregarle todo lo que es la producción de material porno infantil. Entonces, la suma de dinero de lo que mueve este crimen es terrible. Esto ha llevado a que logren instalar personas que representan el movimiento y el lobby pedófilo internacional. Ellos se han instalado en los 3 poderes del Estado, en todos los países del mundo. Tenemos jueces, tenemos juezas, tenemos presidentes, tenemos gente que está instalada en todos los países del mundo que representan el lobby o el movimiento pedófilo. En 1962, en la fundación de Los Ángeles, René Guton Society, empieza a manifestarse en Estados Unidos, todo esto movido en su momento por Fritz Bernard, la organización para que se abandonara la edad de consentimiento sexual. Luego, en 1969, empieza el NB corta SH, el movimiento, a decir que el Estado no tiene que meterse en las relaciones sexuales de las personas. Bueno, así fue como fue creciendo durante todo los años 60 y 70 el movimiento pedófilo, y empieza a tener una rama en Francia que se llama Ganímide, en Canadá que también se llama Granímide, y en Estados Unidos se llama Free Spirit o NAMBLA. Siguen continuando, creciendo a través de, y habrán visto lo que fue la North American Born Lovers. De hecho, Jeff Cowley hace un juicio porque le secuestran al hijo y se lo violan 4 integrantes de la NAMBLA, lo violan.
esta organización que fue parte de la ILGA. La ILGA es una organización que tiene estatus consultivo ante Naciones Unidas y que en su momento puso plata para que Bill Clinton fuera presidente. La ILGA puso plata para que Bill Clinton fuera presidente y Bill Clinton le dio estatus consultivo a la ILGA. Esto está documentado. La ILGA sigue teniendo estatus consultivo en Naciones Unidas. En 1985, uno de los integrantes, y que hablaba y daba discursos también para Ganímide, escribía en Paidica, la revista pedófila internacional, y que torturaba a niños, porque torturaba a niños, era Richard Alan Garner. Escribe dentro de su propia editorial la teoría síndrome de alienación parental. La teoría síndrome de alienación parental o parental alienation syndrome, en realidad dice que la madre que denuncia abuso es una mujer histérica. De hecho, Richard Garner dice que todas las mujeres son histéricas por naturaleza y que la madre, la mujer, que supuestamente es avanzada o está bien de la cabeza, no denuncia el abuso, sino que le explica a su hijo que está bien tener relaciones sexuales con su padre. A partir de ahí, y durante varios años, Richard Garner no solo escribe en Paidica y en revistas pedófilas, y no solo da charlas para organizaciones pedófilas, sino que empieza a dar charlas para divorcios contenciosos y llegó a cobrar $5.000 la hora para aconsejarles a los hombres que estaban acusados de abuso sobre sus hijos, de abuso sexual en la infancia. Tal es el caso de Woody Allen, donde Richard Garner fue perito de parte. En Estados Unidos no existe el perito de parte, se le llama testigo de cargo. Entonces, se lo contrató a Richard Garner, por ejemplo, en el caso de Woody Allen, bueno, en el caso de Marilyn McLean, que escribió un libro, que la pueden leer, Prosecuted but not silenced, o sea, procesada pero no silenciada. Ella tuvo a Richard Garner defendiendo al progenitor de su hija. Entonces nos encontramos en un momento en que Richard Garner empieza a ser difundido por organizaciones también de pedófilos, pero que no se hacían llamar pedófilos, sino que se hacían llamar padres alejados de sus hijos. En 1992, el presidente del Consejo del Menor y la Familia de la Argentina lo trae a Richard Garner a Buenos Aires y presenta a Richard Garner. Richard Alan Garner presentó su libro en Buenos Aires. En 1993, el 3 de noviembre de 1993, en la Argentina sale una ley, que es la Ley Penal 24.270, que está basada en un párrafo de Richard Garner, de un libro de Richard Garner del año 1992. Esa ley todavía está en vigencia, no habla de alienación parental, pero acusa directamente, utiliza la teoría, no habla de alienación parental, pero utiliza la teoría. Y ese es el peligro en el que estamos. No solo hay que prohibir el uso, como se ha prohibido ahora con el tema de la protección en España, que no se pueda utilizar el síndrome de alienación parental, sino que hay que prohibir todo el contenido de lo que ha escrito Richard Garner en relación con la niñez, porque primero anula lo que los niños lo tienen como sujeto de derecho. Se piensa que el niño no es un sujeto de derecho, se piensa que la madre no es un sujeto de derecho, se piensa que se puede inventar un abuso. Todo eso es una creación pedófila. En el año 2000, Richard Garner empieza a ser investigado por el FBI, por el Federal Bureau of Investigation. Tanto Richard Garner como Ralph Underweather. En el año 2001 son procesados penalmente por la justicia de Estados Unidos, Richard Alan Garner y Ralph Underweather. Por eso, desde el año 2010, cualquiera se puede acercar al consulado o a la embajada de Estados Unidos y pedir la ficha criminal de Richard Garner.
para ver que es un criminal esta persona que murió acusado de corrupción de menores. Murió con una acusación gravísima. Tanto él como Ralph Underwood, su socio, fallecieron en el año 2003, pero la teoría se sigue usando. Y no solo se sigue usando, sino que, a ver si lo pueden ver, pero si no, acá está la foto, y yo lo he compartido varias veces. Estas personas tienen nombre y apellido, tienen foto y andan por ahí, van por los países tratando de conseguir leyes a favor de los pedófilos. Y entran y salen sin problema. Estas personas tienen nombre y apellido, se llaman Martin Uttenbocher, presidente, lobby pedófilo internacional, tiene personería jurídica anda. Después tenemos tesorero, Art Van Berber, y Norbert Junge es el secretario. Está su documentación disponible porque yo la he compartido, la información sobre esta gente. Esta gente son criminales y promueven la pedofilia en el mundo. Todo lo que tiene que ver con el síndrome de alienación parental no es nada más que teoría pedófila, porque eso lo encontramos en un portal que se llamaba Castillo Azul y otros portales a través de los escuadrones antipedofilia, los alfabetos, como ellos hablaban, y que también buscaban mujeres para tener niños a mano. Cuando una mujer denuncia abuso, cuando una mujer denuncia el abuso de su hijo, de su hija, de su niño, de su adolescente, por parte de su progenitor, en realidad, la mayor parte de los casos está enfrentándose a esto. Se está enfrentando al lobby pedófilo internacional, que mueve muchísimo dinero en el mundo, y por esto es un crimen tan impune. Entonces, tenemos que tener en cuenta a qué nos enfrentamos, tenemos que darnos cuenta y empezar a decir toda la teoría creada por Richard Gardner y por Ralph Underwood y por el movimiento pedófilo internacional tiene que ser prohibida en el mundo. Los días del pedófilo internacional son el 25 de abril, el primer sábado de verano y el primer sábado de invierno. Espero que haya sido claro. Soy Rachel Holway. Obrigada, Raquel. Que palestra. Muito bom mesmo. Vou sinalizar aqui para vocês, gente, que eu tenho um chat. As perguntas, podem mandar as perguntas, mandem com o nome de vocês, que no final das palestras a gente vai selecionar algumas, tá? Agora a gente vai conversar com o Dr. Jorge André Domingues Barreto, investigador de polícia da Força Tarefa de Combate à Pornografia Infantil. Dr. Jorge, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. É um prazer estar aqui, há 18 anos, quero agradecer a todo mundo pela oportunidade. Não é sempre que convidam a polícia para vir falar um pouco de exploração sexual infantil, né? Essa força-tarefa, a gente se juntou em 2016, né? Todos os estados e mais o Distrito Federal. Porque o número, igual a Rachel falou, né? O número de casos de exploração sexual infantil no Brasil é algo alarmante, né? E, para se ter ideia, só em 2016 se começou a fazer um trabalho intensivo, né? Muito tempo, né? O ECA, né, já estava fazendo aniversário aí, né? Já tá aí as operações, nada, né? Então, mas nunca é tarde para começar. Então, ao longo aí desses anos, fizemos dezenas, centenas de prisões e especialidades, porque, conforme a gente estava conversando no briefing, né? Não é fácil trabalhar com investigação de exploração sexual infantil, porque é complexo, a vida policial também, né, lidar com esse tema, problemas estruturais de como abordar esse assunto, capacitação, então é complexo, investimentos, né, e graças a Deus,
né, com muito pouco ou quase nada, a gente ainda consegue dar um respaldo para a sociedade, né, e a maior dificuldade que a gente tem, como que se diz, né, é compartilhar essas ideias, né, com mais colegas. É difícil, porque até na estrutura nossa tem pedófilo, né, pessoas que curtem e tal, então é difícil. O Rachel comentou um negócio que é incrível, isso aí está enraizado na estrutura da sociedade nossa muito, então é complexo. O que eu acho interessante, que a gente estava que a Rachel mostrou, o movimento pedófilo, né, até a Luz veio comentar comigo, falou, Jorge, e aí, como é que é, tal, existe na Deep Web isso daí? Não existe. É legal, é interessante, parece que eles têm necessidade, né, de mostrar um para o outro, né, essas questões, né, como se fosse um troféu, né, cada criança abusada é um troféu para eles, né, então, eles parece que se vangloriam, né, dessas questões, né, é algo, e eles montam comunidades, tanto no Facebook, em WhatsApp, na Deep, e trocam essas informações, compartilham, e a criança vai se revitimizando pelo resto da vida, né, porque esses vídeos, essas fotos vão circulando o mundo inteiro, né, é algo que não para, né, não para. E outra questão que a Rachel comentou, que eu achei muito interessante, né, existe essas pessoas que se atuam, né, eles formam uma organização, você ver que é interessante, para atrapalhar as investigações, contratam pessoas para criticar páginas, eu vejo páginas de combate, né, à pedofilia, eles contratam pessoas para ir lá xingar, né, principalmente a alienação parental, né, a alienação parental, de todos os ramos que a gente investiga, abrindo um parênteses aí, né, a alienação parental é a mais difícil, é a mais complexa, é a que dá o resultado mais longo, né? Às vezes a mãe chega para nós, fica até desestimulada, né? Falando, putz, Jorge, faz tanto tempo, não sei o quê, eu vejo operação de pedofilia aí, né? Quase que mensalmente, mas é que infelizmente, né? De todos os campos que a gente atua, né? Na internet, na deep web, no físico mesmo, que a gente fala, né? Que é em campo, a alienação parental é o mais complexo, né? Questão de família, direito de família, um comportamento, né, desse explorador é que eles praticam, né, na real, e às vezes não compartilham, né. Aí os laudos técnicos, periciais são, às vezes, comprometidos, né, por causa da idade da criança, questões legais, e aí, né, a gente acaba tendo maior dificuldade, mas a gente tem tido êxito, até estava conversando no nosso briefing, que a gente conseguiu pegar o pai que estava com a guarda da criança e provamos, por outros meios, que ele compartilhava, não as cenas da filha dele, mas, né, vídeos e fotos de outras crianças, né, e ele, nessas comunidades, ele aprendia, como se diz, novos modos de abusar, para fazer com a filha dele, né. Hoje eu preciso até ver como é que tá essa mãe, porque provavelmente esse pai perdeu essa guarda, mas demorou quase 4 anos para a gente dar um resultado para a sociedade. Então, alienação parental é um negócio bem complexo de se investigar e que demanda muita técnica, muita experiência e a gente tem baixa colaboradores, né, estava conversando com a Luz, esses tempos atrás precisei fazer um procedimento cirúrgico, e a Luz falou, quem vai estar no teu lugar, que eu vou mandando coisa assim, eu falei, Luz, não tem ninguém, só tá eu aqui, só, no estado de São Paulo inteiro, só tá eu, e ela falou, não, pelo amor de Deus, hein,
eu falei, é complexo, é pouca gente para muita coisa, né? A gente tem pouca gente para muita coisa, é muito, mas é gratificante, é um trabalho que a gente faz aí gratificante e que espera, e a sociedade responde com bons olhos. Espero que todos, né, possam saber como que é o nosso trabalho um dia, né? Vai dar tudo certo. Outra questão que eu queria falar, que a Rachel colocou lá, que eu achei interessante, é a política, né? É a política, a gente vê que a gente vê questões tendenciais, né, à alienação, né? E isso reflete no legislativo, que reflete na polícia, né? É algo assim que é um câncer, né? Isso se torna um câncer. É muito triste e é uma realidade, né? A gente tem que combater isso daí, que está relacionado ao machismo, né? Tanto na estrutura quanto na política, né? Isso daí a gente, ao longo do tempo, viu que o machismo e a pedofilia caminham junto, né? A gente usa, só abrindo uma aspa, a gente usa o termo exploração sexual infantil por causa que quando chega lá na frente, que a gente fala lá para questões jurídicas, o termo pedófilo é uma doença, né? Então, não cabe à polícia definir, né, se a pessoa é doente ou não, né? Tem que ser pelo especialista. Então, por isso que a gente usa muito o termo exploração sexual infantil, tá? Mas no nosso aí jargão não precisa falar, pode usar pedófilo mesmo, mas se às vezes a pessoa fala, pô, Jorge, você não fala pedófilo, fala explorador, né? É só para essas questões mais técnicas mesmo, tá? E eu tô vendo aqui o pessoal comentando, né, negócio do nosso campo de atuação, a gente atua em jogos, em deep web, infiltrações nas mídias sociais, e como que uma pessoa perguntou, como que a gente consegue se prevenir nesse caso, né? É assim, orientando, né? O que eu vejo que a pandemia piorou é que os pais, para a criança, como se diz, né? Para acalmar a criança, né? Para dar alguma coisa para a criança fazer, dá um celular, né? E não orienta, né? E a internet é muito boa, mas ela também tem o seu lado mal da força, né? Então, a gente vê crianças que trocam moeda de jogo e manda foto dela pelada para a pessoa. Aí a pessoa vai lá e vende, né? Isso a gente pega a rodo, né? A rodo. A gente acredita que a melhor, né, prevenção disso daí é orientar. Se a criança tiver uma orientação dos pais, né, e um controle, uma vigia, as crianças não vão cair nessa, né? Mas, infelizmente, a gente vê muita criança largada aí e deixa os pais, até mesmo nem sempre vão lá julgar os pais, né? Falar, é culpa dos pais sempre. Não, você tem que trabalhar, né? A criança fica sozinha, né? As crianças ficam sozinhas e a única ferramenta que eles têm é o celular. Tá trancado em casa, pode ser a pandemia, né? Então a gente vê, e com a pandemia aumentou muito jogos, então, crianças trocando moedas por fotos, né, e de exploração. E outras questões que a gente critica muito, até a gente faz campanha aqui para incentivar, é questão de roupas, né? A gente vê crianças aí, os exploradores curtindo foto de crianças que colocam em suas redes sociais roupas mais sensuais, o que seria para uma mulher adulta, um exemplo, né? Não é da idade, né? E a sexualização, né, da criança, você vê que é algo assim, para eles é um prato cheio. Nossa, para eles adoram isso, né?
quanto mais vulgar as coisas se tornam, melhores, mais eles adoram o mundo desse jeito. Então, é uma coisa que a gente tem que orientar, né, as crianças. E, assim, depois que já se tornou adulto, aí faz se quiser. Ah, vou posar pelado, vou sair em revista, vou fazer vídeo pornô. Aí é a vida de cada um, tá? Mas até quando a criança descobre isso, já tivemos N casos, que elas se matam, né? Vê aqueles vídeos, né? Aquelas fotos rodando o mundo, os comentários, elas não aguentam, se matam. Se mulher já, né, com cabeça feita já não aguenta, né, quando faz aquelas montagens com somente atriz, né, põe o rosto numa cena pornô, já ficam em choque, né, com os comentários. Você imagina uma criança, né? Então, é algo assim muito triste. A gente tem que preparar nossas crianças para o mundo. E eu vejo isso não tão. Os pais, até mesmo porque a internet, na geração desses pais, né, nasceu com eles, né, então eles não sabem lidar com esse sistema, então nossos filhos serão uns pais melhores que nós quanto a essa questão de internet. Mas é bom a gente ler, acompanhar, igual a gente está aqui nessas lives, e sempre procurar conhecimento, porque, infelizmente, só a atuação da polícia a gente não vai dar conta, tá? A gente não vai dar conta. Somos aí em 12, 13 pessoas para cuidar de todo o Brasil, mais a América Latina. Como que dá conta? Entendeu? Não temos condições para fazer isso, né? Então, é algo, assim, muito complexo, tá? Mas que a gente está presente, a gente está atuando, às vezes a resposta que a gente dá não é momentânea, né? Não é algo rápido, né? A gente vê em filme, né? 2, 3 horas de filme ali, já prendeu, julgou e está cumprindo pena, né? Não é, a luz passa muitos casos para nós, das mães, quando eu passo todo o trabalho que a gente faz, é algo muito complexo, né? Mas a gente está atuando, a gente está fiscalizando, a gente está trabalhando para diminuir acabar nunca vai acabar, né? A exploração sexual infantil, mas pelo menos a gente quer diminuir a atuação desses predadores aí, né? Bom, tô aberto a pergunta também, eu acho que no final, né? É isso. Acho que eu falei tudo. Não, foi ótimo, muito bom. E o trabalho da polícia é um trabalho em sigilo, geralmente, né? A gente faz a nossa parte de divulgação e tal, e de vez em quando a gente vai lá, manda uns linkzinhos, né? Quando a gente sinaliza. Vou deixar aqui só uma observação: pedofilia, doutor Jorge, ela não é doença. Eu vejo como uma compulsão. Eles tentaram até colocar a pedofilia como doença, eu creio que para amenizar a pena dos estupradores, né? Então, eles tentaram, mas eles não conseguiram. Né? Porque é fácil, né, do juiz. Fácil, pedófilo, né? Aí foi doença, a pena reduzida, né? Exatamente, tentaram, mas porque essa aí eles não conseguiram. Você pega um estupro de vulnerável, a pena é altíssima, né? De 15 a 30, se não me engano. Então, se ele for doente, tá amenizada, né? Então, graças a Deus, essa batalha eles não conseguiram vencer. E realmente, a orientação dos pais, isso é importante, muito importante, sim. E o quanto a lei da alienação parental, os pais que usam a lei da alienação parental para encobertar seus crimes de estupro de vulnerável, realmente fica difícil, porque geralmente o genitor tem muito carinho pelo filho que ele abusa. Então ele tem até aquele ciúme, então ele não divulga a imagem daquele filho. Então é um abuso intrafamiliar mesmo, dentro de 4 paredes, sem celular, né? Então realmente fica muito difícil para a polícia auxiliar as mães, né? Mas de vez em quando pega um ou outro, né? Não, é só uma observação aqui, me puxaram aí aqui. Falou, Jorge, eu falei a luz da infância, né? A gente chama operação, tá? Então as operações que a gente faz, né, da luz da infância, que eu acho que a operação que a gente faz é nacional, mas é reconhecida mundialmente. E
ela não fica só naquele dia, né? A operação não para, né? Depois de todo o produzido, a gente pega aquele material e estuda, né? Porque a gente quer saber mais sobre esse comportamento, né? E a evolução, que eles também evoluem, né? Eles estudam também, não são, né? É um crime que está em constante evolução também, não só não só para como praticar, mas também como fugir da polícia, como ocultar essas questões, né? Então é difícil. Sim, sim, eles têm fórum na Deep Web que ensina como abusar de uma criança sem deixar marcas. Sim. Então, assim, eles é uma rede muito inteligente, infelizmente, né? Então, A eles gente têm fala que é essas uma estratégias. organização criminosa, né? Bem especial. Eles são bem especiais. Sim. E esse programa Luz da Infância, a gente acompanha, acho que todo mundo que está assistindo conhece, né? É um programa que a gente tem que aplaudir de pé, né? Pela qualidade do trabalho de vocês. Tá bom? Fica aí, doutor Jorge. Daqui a pouco o senhor volta com a... Você vai receber as perguntas, tá bom? Combinado. Agora a doutora Ana Encarelli. Eu, particularmente, eu tenho que falar que ela é a fada, é uma fadinha, né? Ela é ex-presidente da Abrápia e fundadora da ONG Vozes de Anjo. Doutora Ana, seja bem-vinda. Acho que a doutora Ana está sem som. Ah, sim. Não, agora, obrigada, super honrada por esse convite, por estar com duas pessoas tão, né, de tanta competência, de tanta importância, né? A Rachel, que é uma incansável ativista, e o Dr. Jorge André, que eu já conhecia de longe. Adorei estar conhecendo agora mais de perto, né, pelo seu trabalho. Luz na Infância, né, constantemente produzem um curto-circuito aí nessa área, mas a luz se restabelece, né? Porque é um grupo muito bom, né? Muito correto, muito trabalhador, é um grupo também incansável, né? Essa força-tarefa. Cabe a mim agora falar um pouco sobre alienação parental. Esse termo que foi inventado pelo Gardner, como a Rachel já introduziu. O Gardner não era psiquiatra, o Gardner era um médico generalista e que foi se forjando como alguém que seria especialista, que entenderia, e, na verdade, ele escreveu dele para ele mesmo, publicou na gráfica própria, nunca... os livros dele não têm citação de ninguém, né? Então, é alguém que só escreveu, né, em cima da tese dele, né? E a tese dele era de que a pedofilia é benéfica para a criança. Isso está escrito, né? O livro dele, o maior deles, né, que coleciona as maiores aberrações, na página 24 e 25, ele afirma que as atividades sexuais entre adultos e crianças, quer dizer, ele já fala de atividade sexual entre adulto e criança. O que é isso? Pedofilia, né? Que elas são benéficas para a criança, porque elas vão estimular a criança, vão tornar a criança mais sexualizada, e, portanto, elas têm a ver com a procriação, né? Ele afirma que o trauma da pedofilia intrafamiliar, de um pai abusar de um filho, é formulado pela sociedade, que responde de uma maneira draconiana, mas que a pedofilia em si não tem problema nenhum para a criança, né? E por aí vai, né? Ele tem várias pérolas, as pessoas precisavam ler o autor, o inventor da alienação parental. Porque esse termo ele inventou exatamente para que
ele pudesse fazer laudos que acobertassem esses pais pedófilos. E qual é o maior problema da pedofilia? É a pedofilia intrafamiliar. Pedofilia, como termo técnico, ela está inserida nas parafilias, né, que são desvios da sexualidade. Ok, mas os crimes de pedofilia, eles existem, né? Os crimes de pedofilia ou os crimes de exploração sexual. Hoje a gente tem uma exploração sexual que é intrafamiliar. Exploração, inclusive, rentável é intrafamiliar. E quando a gente fala dessa situação, né, se mistura pedofilia e alienação parental, se aproxima, não se mistura, se aproxima desse termo que se tornou dogmático dentro da justiça, né, e conseguiu passar essa lei em 2010, né, quando as mãos daquelas pessoas que estavam votando pela lei da alienação parental estavam sujas do sangue da Joana Marcenal. Joana Marcenal morreu 13 dias antes da lei ser votada no Congresso, né? A Joana Marcenal foi uma menina de 5 anos cujo pai acusou a mãe de alienação parental, a guarda foi invertida para ele nunca tinha tido convivência com a menina, ele tinha sido um namorado da mãe, não quis convivência logo que a menina nasceu, mas depois ele, quando apareceu a possibilidade da menina ser inserida legalmente na família que a mãe já tinha formado, então ele aí quis se vingar dessa mãe e lançou a acusação de alienação parental a essa mãe, né? E a juíza, na época, né, julgou pertinente, procedente, que era a alienação parental, então deu a guarda para ele e proibiu a mãe de ter contato com essa menina que tinha 5 anos, que não conhecia este homem, não tinha tido convivência com ele. A juíza deu um afastamento de 90 dias sem nem contato telefônico. E a menina foi morta nos primeiros 30 dias. Talvez nem todo mundo se lembre desse caso, mas foi um caso também de muita comoção. Mas o que acontece? É que essa área ela é tão minada por influências de grandes personagens, de grandes atores, que as coisas não aparecem. Então, o pai dessa menina até hoje não foi a julgamento. São 11 anos passados da morte dela, e ele até hoje não foi a julgamento. Quando a gente fala das influências, ontem eu estava falando com uma pessoa que é colaboradora da ONG Vozes de Anjos, e que a gente está fazendo, né, uma pequena pesquisa. Uma das questões que foram apontadas na pesquisa é que cerca de, meu Deus, teve tanto percentual que eu posso até me enganar, mas é um percentual bem marcado, tá? Eu acho que 80% ou 85%, alguma coisa assim, desses pais que conseguem retirar a guarda da filha, não necessariamente são os mais abastados do ponto de vista financeiro. Isso existe. Existe uma predominância muito grande de pais socioeconomicamente muito privilegiados. Mas o que aparece mais é que eles têm muitas influências, muitos conhecimentos na área jurídica. Então, isso aponta para um trânsito de outro tipo de resolução, né? Alienação parental nada mais é do que aquelas velhas situações
emocionais que acontecem num casal recém-separado, onde, por conta do luto dos dois, pela relação que morre, pela relação que termina, pelo projeto de vida 2, né, que morre ali, então há uma busca pelo culpado entre o casal. E o casal tende a apontar um ao outro, e reciprocamente. Isso faz parte da dinâmica da separação, do casal que se separa. É muito ingênuo se pensar, como hoje a gente vê muitos operadores de justiça fazendo questão de que os pais têm uma relação maravilhosa depois da separação. Se tivesse essa relação maravilhosa, não tinha se separado. Uma coisa simples, né? Então, não é possível, é preciso esperar que esse luto seja vivido e é preciso que se respeite isso. Orientação, sim, a criança não deve ser colocada no meio disso, né? Porque o que chamam de alienação parental é aquela velha história das chantagens afetivas, chantagem emocional, calúnia, mentiras, manipulação, todas essas atitudes de inconformismo ali. Aliás, inconformismo é uma palavra que aparece muito nos feminicídios. O ex-marido, ex-companheiro, ex-namorado não se conformou com a separação e matou a ex-mulher, né? E a gente tem também uma relação muito íntima entre feminicídio e mãe alienadora, mãe que já estava acusada de alienação. Só que a gente não tem essa contagem, porque aí a gente cai naquela área escura da justiça que prevê o segredo de justiça. Então, a gente não tem essa correlação contabilizada, mas há muito essa conexão entre feminicídio e acusação de alienação parental, né? Então, alienação parental, como é vendida, não existe. Existem essas outras atitudes, esses outros comportamentos que são típicos desse momento de luto entre o casal. E o que acontece com a alienação parental? Ela é um grande edredom, né, que acoberta, na verdade, muitos crimes. E a gente tem que estender um pouco, porque não acoberta somente os crimes de pedofilia, os crimes de exploração sexual de crianças, mas acoberta também crimes de violência doméstica, crimes de violência psicológica, crimes de violência patrimonial, crimes, vários, crimes de não pagamento da pensão alimentícia, né? Hoje a gente tem situações em que pais passam anos sem pagar pensão alimentícia, não são processados porque dizem: eu não conseguia pagar porque a mãe fazia alienação parental. Ela não deixava eu pagar a pensão para me incriminar. Existe uma coisa chamada depósito judicial, né? Então, não existe isso. Como é que se fala isso? Exatamente para a justiça, que sabe que existe essa possibilidade, né, de fazer o depósito judicial. E a justiça engole essa desculpa de que a mãe não deixou ele pagar, e coitadinho dele, né? Então, a gente tem uma situação que é muito grave, porque existe uma cultura aí em torno dessa proximidade de abuso sexual e alienação parental. Não é à toa que hoje é o Dia Comemorativo de Combate à Alienação Parental. Foi escolhido este dia, 25 de abril.
E qual é o 25 de abril? Como a Rachel nos lembrou, é o Alice Day, é o dia de Alice, é o dia do orgulho pedófilo. É o mesmo dia que foi escolhido. Isso é coincidência? Me poupe. Coincidência? Tem 364 dias no ano para escolher. Por que escolhe exatamente o dia do orgulho pedófilo? Então, a gente precisa entender, e a gente precisa, como a Rachel fez, nos ofereceu, né, essa etiologia, essa origem, né, da alienação parental, essa origem dessas pessoas que forjaram essa falácia, na verdade, né? É uma grande falácia. Não existe comprovação científica, não existe estudo longitudinal, não existe nenhuma pesquisa séria científica, não existe. Afirmam-se coisas tiradas, não se sabe de onde, né? Sabe, isso é acreditado. Agora, a criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade, que ainda tem uma dificuldade de articulação para algumas palavras, com R, com não sei o quê, com a conjugação dos verbos, ela ainda está adquirindo a linguagem. E ela dá pormenores, né, relativos a órgãos sexuais do pai. Isso não é possível se ela não viu, não pegou, não cheirou, não experimentou. Porque a criança nessa idade, a criança, aliás, a infância inteira, ela passa sob a égide do raciocínio concreto. Então, ela precisa da percepção dela concreta, que entra pelos sentidos dela, para que ela consiga elaborar o conhecimento, consiga adquirir os primeiros conhecimentos. Então, o desenvolvimento cognitivo da criança, ele desmente essa história de que a criança foi implantado, feito um chipzinho dentro da cabeça da criança, uma falsa memória. Criança com 4 anos de idade não sabe, não pode saber, né? Como ela fala, como ela descreve. O pipiu do papai faz ginástica, depois fica grande, e aí sai uma gosma branca. Com 4 anos de idade, ela não tem conhecimento nem da ereção, nem da ejaculação. Ninguém pode botar isso na cabeça dela se ela não viu. Isso é impossível, né? E o que acontece quando a criança fala isso? É mentira dela, é fantasia. Criança só fantasia com o que ela conhece. Criança não fantasia com o que não conhece. Porque a fantasia precisa sair da realidade. Não tem como fazer de outro jeito, né? É fantasia, é mentirosa, ou a mãe implantou falsas memórias, que é outra falácia, sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma sustentação científica. Não tem. Essa história de dizer que tem uma pesquisa, não sei o quê, a pesquisa, sabe, não entra nesse terreno da sexualidade, né? E uma coisa que eu gostaria novamente de repetir, eu venho falando disso sempre que eu posso, é que a gente acaba sendo levado, né, por uma força muito grande, que não é à toa, né, que faz parte dessa organização criminosa, de que o abuso sexual faz parte da sexualidade da criança. Primeiro que Freud não falou disso, né? Freud não disse, quando Freud falou das fantasias sexuais da criança, ele falou num outro contexto. Ele falou teoricamente e de uma maneira que ele descreve como que, inclusive, a criança faz arranjos concretos para curiosidades que ela começa a despertar, né? Por exemplo, por onde nascem os bebês? As crianças, durante uma faixa etária, elas sempre dizem que nasce pelo bumbum, porque é o único lugar que ela acha que pode sair alguma coisa, porque é onde saem os excrementos dela, onde sai o cocôzinho dela. Então, o bebê tem que sair por ali.
Isso é uma fantasia sexual da criança, né? Mas a criança não formula uma fantasia sexual, de ato sexual, da sexualidade adulta, sabe? Sendo criança pequena. Isso é impossível, né? E aí a gente tem, por exemplo, né, essa tendência, esse equívoco, né, de que o abuso sexual, a exploração sexual de criança é porque a menina está, né? Aí eu volto porque o doutor Jorge citou isso, né? Da precocidade, né? Na imitação da mulher na menina. Acontece que é mais ou menos igual, isso também as estatísticas não mostram, mas é mais ou menos igual o número de meninas e meninos abusados. Não é 1/3 e o outro, sabe, não sei quanto. Não, não é 15% de meninos e 80% de meninas. Não é isso, de jeito nenhum. A gente tem acompanhado, né, no Mães na Luta, a gente tem, por exemplo, o registro dessas mães que chegam, né, e por vezes a gente tem 48% de um lado e 52% do outro, a gente tem 49, 51, a gente tem 51 de meninos e 49 de meninas, depende da época, mas é mais ou menos na metade, tá? E o que quer dizer isso? Quer dizer que não tem vestidinho, tubinho, pretinho, que vá excitar um homem a ponto dele né, violar essa criança. Não, né? Não, isso não justifica, não procede, porque eles também abusam dos meninos. Existem grupos na Deep Web, que são grupos de pais, né? Grupos de pais médicos de meninos, grupo todo formado de pais médicos de meninos, que comentam e que fazem as explicações e dão sugestões, né, para os outros pais de como fazer e não deixar rastro, como anestesiar um pouco, como fazer não sei o que usar, quanta quantidade, toda a posologia da medicação disponível no mercado para que o abuso, né, não seja tão doloroso e não faça marcas que possam ser constatadas depois, né? Então, meninos são igualmente abusados, quase na mesma proporção que meninas. A outra coisa, né, é que você tem cada vez mais um número crescente, o doutor Jorge pode me ajudar nisso, né, um número crescente de abusos de bebês. Bebê não tem sensualidade nenhuma, bebê não tem sexualidade, bebê é um tronquinho com 4 palitos, assim, uma bolinha aqui em cima, que quando chora, chora o corpo inteiro, quando ri, ri o corpo inteiro, e não tem, é um tronquinho, não tem curva, não tem perninha, não tem peitinho, não tem nada, absolutamente nada. E você tem uma quantidade hoje enorme, né, de exploração sexual de bebês. A outra coisa, que esse grupo, né, de bebês, de vítimas de bebês, os bebês não vão para a internet. Bebê de 6 meses não entra na internet, né? Os bebês não vão, né, não saem para se encontrar com o aliciador num café, numa loja de brinquedo, ou sei lá onde. Bebê não faz isso. Bebê só anda com papai e mamãe, né? E bebê só fica dentro de casa, né? Bebê é abusado dentro da sua casa, no seu bercinho. E a gente tem uma quantidade enorme. E não tem sensualidade nenhuma no corpo de um bebê, né? Porque a gente acaba deixando uma parte
né, da responsabilidade do abuso em cima das meninas, principalmente as adolescentes ou pré-adolescentes, né? A pré-adolescente, quando é abusada, estava se insinuando, estava não sei o quê, estava dançando não sei como, né? Quando, na verdade, isso não é sabe, não é o caminho, não é esse, né? E a lei da alienação parental vem para dizer que se a mãe está denunciando esse pai, né, por abuso sexual, ela está fazendo uma campanha contra esse pai, ela está ressentida e está magoada, e, como já ouvi de representantes de institutos de família, né, que a mãe está querendo ganhar mais pensão, né? Como se a pensão fosse dela, né? E como se, sabe, se ela tivesse esse interesse e se ela lançasse sobre uma criança, um filho, uma filha, sabe, um peso tão grande, né? É claro que a gente tem pessoas a quem falta um caráter, né? Em todas as situações, claro, né? Você vai encontrar pessoas realmente que inventam, sim, mas o número de falsas acusações de abuso sexual, estatisticamente, varia de 0,02% a 4%. Como é que no Brasil todas as acusações, as denúncias de abuso sexual são mentirosas? Como é que uma pessoa que faz parte, inclusive, entre os operadores de justiça, abre a boca e diz que 80% das denúncias é falsa? 80% é falsa. Como assim? Denúncia de abuso sexual. Como assim que 80% é falso? Sabe para onde foi o abuso sexual no Brasil? Ninguém sabe onde é que ele está escondido, né? Tudo é alienação parental. Porque a alienação parental, se por um lado, eu acho que eu estou me estendendo, mas se por um lado a justiça demanda provas materiais para que a mãe que tem que arrumar as provas materiais para provar a denúncia que ela está fazendo, a suspeita que ela está fazendo sobre o pai de abuso sexual. Ela tem que ter provas materiais. E quais são essas provas materiais elencadas pela justiça? Rompimento de ímen e presença de esperma. São as duas provas que a justiça categorizou como provas materiais. Sendo as duas, os meninos já perdem 50%, né? Porque eles não têm ímen. Além disso, a gente tem crianças, meninas, que perderam ímen, sim, inclusive com o Instituto Médico Legal, né? Perdem o ímen, ela relata, né, o ato, né, o ato sexual praticado pelo pai, e a justiça levanta suspeita. Será que o ímen dela não era complacente? Que é um ímen que é elástico, né, e que não rompe, porque ele tem uma elasticidade. Então, ela já tinha esse ímen complacente antes. Então, como a gente vai provar que ela não ter ímen foi porque o pai penetrou nela? Ela relatando, né? Então, mesmo com a materialidade, a gente dá de cara, dependendo do influenciador, né? A gente dá de cara com mais uma suspeita que recai sobre a mãe, né? Eu já tive, há muitos anos atrás, uma situação de doença sexualmente transmissível, uma doença venérea, numa menina de 6 anos, né? E a prima também estava apresentando a mesma doença venérea, e era a mesma doença venérea que o pai dela tinha.
E eles tinham passado umas férias de verão juntos, e essa priminha também tinha ido para lá. E aí, qual foi a saída que foi arrumada, né? Eu estou batendo muito na justiça, mas a gente tem que bater em quem comete equívocos, né? A justiça disse que o fato, né, da gonorreia, né, da criança não dizia, não atestava que era a mesma gonorreia do pai. Podiam ser gonorreias diferentes. E aí optou-se pela toalha como a que contaminou com uma doença sexualmente transmissível as duas meninas. Toalha de banho. Bem absurdo, né, doutora Ana? Completamente. Se né? contar todos os casos, a gente fica aqui Pois é. Então, 5 dias. Sabe? E aí, se a mãe insiste, é alienação parental. Tá vendo? É alienação parental. Isso vira... Aí, com alienação parental, tudo se torna prova de alienação parental, de atos alienadores. Né? Uma mãe que, durante a visita supervisionada, dá um abraço a mais num filho, é ato alienador. Ela está ali falando alguma coisa no ouvidinho da criança. Então, a psicóloga que está assistindo faz um relatório, manda para o juiz dizendo a mãe está praticando atos alienadores. Quando não chamam a mãe de maluca, né, e vem aqueles laudos esquizofrênica, a mãe gerente, né, de RH, que vem considerado esquizofrênica. Esquizofrênica, entendeu? E, sabe, e a mãe, né, passa em 5 psiquiatras, inclusive esse caso que eu estou me lembrando, que é perito internacional, que afirma que ela não tem esquizofrenia, de jeito nenhum, né? Uma pessoa que era dona de uma empresa de RH, né? Que vendia o trabalho dela para grandes empresas, né? Que tinha isso como trabalho. Então, como é que uma esquizofrênica pode ter um sucesso desse? Não é compatível. Quem sabe o que é esquizofrenia sabe que não é possível. Mas, para a justiça, é exatamente isso. A mãe é louca. Né? E aí, mesmo com todas as provas materiais, exames de IML, quantos meninos têm exame de IML desqualificados? Com fissura anal e são desclassificados. E aí, o que a gente, né? Para onde a gente vai? Né? A alienação parental, e essa lei dá essa sustentação para isso tudo, porque, né, é aquele sofisma, né? Denunciou abuso sexual, não provou, então, né, logo é alienação parental. Pulou de galho, mudou de galho. Mas isso não tem importância, né? Se não tem a prova do abuso, tem problema. Mas se só de afirmação sobre alienação parental, é o suficiente. Não precisa de prova. Até porque a alienação parental não tem instrumento de aferição. Não tem. Não tem nenhum teste, não tem nenhum questionário, não tem nenhum protocolo, não tem instrumento de aferição psicológica. Não tem. Então, é só você falar. E tá feito, tá fechado. Perfeito, doutora Ana. Depois a senhora vem nas considerações finais. Isso. Falei demais. Não, mas um parênteses no que a doutora Ana falou. A lei da alienação parental, ela rasgou o ECA e rasgou a lei Maria da Penha. Sim. Né? Então, para vocês observarem a graça dessa lei, né? E sinalizando que eu estou na camisa do Mila, Movimento da Infância Livre de Abusos, da nossa amiga Vanessa, que me deu lá no evento que a gente teve com a doutora Paula Mari, delegada da Polícia Federal. Um beijo, Mila, Paula também. Né? E
Só sinalizando daí nossa ideia legislativa para pedido de revogação da lei, o link está nos comentários, tá bom? E doutor Jorge, tem uma pergunta. A polícia prende e o juiz solta. Como poderia combater a impunidade imposta pelo sistema de justiça? Essa questão aí, ela é bem polêmica, né? Mas ela também, não só criticando o judiciário, mas a gente tem que criticar um pouco a polícia também, que infelizmente a gente não tem tanta profissional qualificado para produzir um relatório de conhecimento. A investigação não é produzida por um profissional qualificado, estudado, isso daí chega no judiciário cheio de falhas e acaba mesmo o cara acaba sendo livre, saindo, né? Mas cada caso é um caso, né? A gente vê, aí envolve também questões, né, que a gente comentou de a pessoa, né, quem é essa pessoa na sociedade, né? Quem é essa pessoa na sociedade? É um artista, é um famoso, é um cara rico, isso influencia, né? Infelizmente, também, né? Então, são N fatores que deixam essa questão de a polícia prende e a justiça solta. E também um pouco a nossa legislação aí, né? O ECA, que nem o ECA, ele é muito excelente, tudo, só que depois que essa pessoa ela é presa, ela não é trabalhada, né? Então, ela piora, né? Ela sai da cadeia pior. Então, esse problema é muito complexo. Esse problema de a polícia prende e a justiça solta é um problema complexo porque fica aquela sensação de impunidade, né? Então, a polícia faz a parte dela, né? A gente faz a parte e tem que ver, cada caso vai ser um caso aí para ter uma noção do problema. Bom, de acuerdo con lo que yo veo, de acuerdo con lo que yo veo, Raquel, faz as suas considerações finais. Sí, mira, con respecto a la impunidad que decían, de acuerdo con lo que yo veo, lo que hemos investigado, lo que hemos encontrado en las agrupaciones pedófilas, en los escuadrones, en las páginas, en los portales pedófilos, ellos tienen, primero que están organizados, como les decía, y que además todo lo que tiene que ver con el abuso sexual intrafamiliar que pasa en la casa, el que abusa en la casa, el que comete el abuso sexual intrafamiliar, también lo hace en Internet, Entonces, es importante que cuando hay un abuso sexual intrafamiliar, se investigue las computadoras, los celulares, la computadora del trabajo, el ordenador que tengan, donde tenga todos los elementos electrónicos, porque lo que nosotros encontramos era que todos los pedófilos que estaban en línea, que cazamos miles, y la primera operación internacional que hicimos fue Oliver y Carol, que dieron miles de pedófilos presos en el mundo y que después dieron Luz de Infancia 1, 2, 3, 4, 5 y siguen, pero que tienen que entender que hay una conexión entre el abuso intrafamiliar y el abuso que se da y que de repente encuentran por ahí que está en las redes sociales. No es uno que está ahí, sino que está conectado con otros pedófilos y no es casual, no es uno suelto, sino que el que abusa en la casa abusa también en línea, abusa también en Internet, corrompe a niños en Internet. Y otra de las cosas, Richard Gardner empezó usando diagnósticos diciendo que todas las mujeres, todas las madres que denunciaban abuso eran borderline. En ese momento se lo conminó, se lo retó, tuvo una, le dijeron que no podía hacer diagnósticos psiquiátricos porque no era psiquiatra, porque no era psicólogo. Entonces, el hecho de acusar a la mujer cuando denuncia abuso o violencia es la historia de la humanidad. O sea, la mujer que denuncia abuso o violencia automáticamente se la marca como
puta y loca, denuncia abuso, violencia, el sistema machista, el sistema patriarcal dice puta y loca. Eso es lo que dice el sistema. Y esta es la voz que le dio Richard Gardner, inventando un síndrome que no existe, escribiendo un libro en su propia editorial, y también hay que aclarar que los pedófilos eligen por edades y por años, por edades y por sexo. O sea, hay pedófilos de bebés de 0 a 3 años, que son nanny lovers, baby lovers. Y después están los pedófilos generales, y están los evófilos, que son los que buscan a los adolescentes o a los preadolescentes. Entonces hay que saber esto, hay que sacar de la cultura algunos mensajes y también decirles a los padres, a las madres, a los adultos, no publiquen fotos, no publiquen imágenes de bebés desnudos. Es muy importante porque nosotros encontramos que de una sola fiesta, de una niña de 15 años, aparecieron 400 portales pedófilos. 400 portales pedófilos de un solo posteo de una sola chica. Una menina de 15 años posteó y de ese posteo, de esa fiesta, aparecieron 400 portales pedófilos. Es muy importante que los padres y las madres no posteen, no pongan en Facebook, en Instagram, en Twitter, en ninguna red social, fotos de sus hijos desnudos o con poca ropa. Esto es porque eso va a parar, después se trafica, después se vende. Y hay que hacer consciente esto, de que, bueno, nunca existe el abuso intrafamiliar solo. La persona que abusa en la casa, abusa de otros. Y nunca fue su hijo el primero, ni su hija fue la primer víctima. Tiene más víctimas y hay que buscar las otras y las posteriores. El abusador no se queda con una víctima. Entonces hay que investigar más. Hay que investigar sus contactos, hay que investigar sus redes, hay que investigar su teléfono, hay que investigar su computadora, hay que investigar más. El que abusa en la casa, abusa fuera de la casa. Y la mayor parte de las veces, de acuerdo con lo que nosotros encontramos, es con los aparatos que tiene en la oficina o en su trabajo. No con los aparatos electrónicos que tiene en su casa. Generalmente abusa con los aparatos que tiene en otro lugar que no es en la casa. Entonces hay que investigar mucho más, pero para eso tiene que estar la policía, la justicia, más preparada para saber con lo que están enfrentando. Y obviamente hay que prohibir la teoría SAP completa, toda la teoría con cualquier seudónimo, porque los niños tienen derechos y las mujeres también. Una última cosa quiero decirles que acabo de leer y me dio mucha impresión. Durante esta pandemia, el partido holandés, que fue a elecciones en el año 2006, de hecho, que es el partido propedófilo, que fue prohibido en el año 2010, acaba de ser reinscripto para elecciones. Estoy diciéndoles que yo les di antes la identidad de la gente, los nombres y los apellidos, y bueno, el partido ha sido reinscripto y va de nuevo a elecciones en Holanda. Esta gente está libre. Y les quiero mostrar, voy a dar vuelta el celular para que vean la foto de quién es el presidente. Esta persona está libre. Esta persona va por el mundo promoviendo leyes de protección de los pedófilos. Viajan por el planeta promoviendo leyes para proteger pedófilos. Hay que prestar atención. No es una casualidad que de repente salgan leyes que protegen a los pedófilos. No es casual, no es un evento circunstancial. Nada más. Sim, muito obrigado, Raquel. Muito importante observação. Doutor Jorge, quer fazer as considerações finais? Opa, obrigado mais uma vez pela oportunidade da gente estar podendo mostrar a nossa atuação.
Queria finalizar que a gente está lutando, a gente está cada vez mais aperfeiçoando a nossa tecnologia de investigação, a gente está lutando, né, para combater esses predadores, e pode contar sempre com a polícia. É importante a denúncia, ainda mais nessas questões em que o pai é o abusador, né, intrafamiliar, não tem aquela divulgação, né, é importante, tá? Por mais que a pessoa tenha os canais de denúncia, né, utilize os canais de denúncia, as pessoas podem até se sentir, falar, nossa, não tive, ninguém me ligou, mas pode ter certeza que a gente está vendo, está olhando e está analisando conforme for chegando a demanda. Mais uma vez, obrigado, muito obrigado mesmo, é uma honra estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, e realmente a denúncia é importante, e nós que estamos trabalhando paralelo, nós sabemos o quanto é importante esse trabalho da polícia conosco. Doutora Ana, suas considerações finais. Denúncia é super importante, doutor Jorge, só que denúncia agora é sinônimo de perda de guarda. É preciso a gente tomar alguma providência, porque denunciar abuso sexual intrafamiliar é assinar a perda da guarda, né? E o afastamento. Então, a gente precisa quebrar esse caminho que foi, esse trilho que foi soldado aí, né? Porque tem uma solda. Eu queria deixar aqui, né, os votos de muita força para todo mundo que abraça essa causa. É muito frustrante, é muito doloroso, é muito doloroso. Eu estou nisso há muitos anos, eu sou bem antiga, né? Então, eu estou há muitos anos, mas cada vez que eu recebo, que eu entro em contato com mais uma criança vítima, né, de abuso sexual e agora vítima da perversidade da lei de alienação parental, inclusive esse é um título de um livro organizado por 2 juristas brilhantes, né? Então, cada vez que eu entro em contato com isso me dói como se fosse a primeira vez. E eu posso dizer para vocês que a versatilidade dos criminosos é imensa, né? Essa história de achar que o abusador é um pedófilo, coitado, é um doente, o serial killer também. Serial killer também, a gente estuda psiquicamente como é que é né, a mente dele, e nem por isso ele é isento de ser culpabilizado, de ser punido. Mas os abusadores estão caminhando para a legalização para que não haja punição, né? Eles não querem punição, eles querem liberdade, né? E a gente precisa trabalhar muito duro, prestar muita atenção, dar muito apoio, escutar a criança. Criança não mente, criança ao contrário, criança não tem filtro. Então, criança fala a verdade demais. Criança faz a gente passar vexame, mas criança não mente. Isso é outra falácia que se inventou de atribuir a crianças pequenas que ela está mentindo. Não, não existe isso, tá? Criança fala a verdade. E elas precisam ter crédito, porque os estragos pelo descrédito são enormes e permanentes, tá? Muito obrigada, doutora Ana Carelli. Eu vou lembrar aqui, tá, que nossas lives vão continuar todos os domingos até o dia 18 de maio, às 17 horas. Então, acompanhem sempre pela página do 18M, também as publicações, né, a gente vai estar sempre lá. Eu tenho que agradecer muito a vocês, eu reforço que é necessário denunciar sim, é complicado, há perda de guarda ainda,
né? Mas aí é o que eu falo, se não tiver outra alternativa, se quebra o segredo de justiça, mas a gente tem que derrubar essa lei, sim, que ela veio só para destruir, causar um câncer na alma de mães e de crianças. Né? Eu agradeço a vocês, agradeço o convite de estar mediando essa live com profissionais tão qualificados. Raquel, amei te conhecer, doutora Ana, mora no coração, doutor Jorge, o excelente trabalho que faz também, paralelo com as equipes, né? Então, assim, muito obrigado. Semana que vem, domingos, às 17 horas, mais uma live. Não deixem de clicar no link que está nos comentários da ideia legislativa, né, de mais um pedido de revogação da lei. Nós já temos um muito importante, que a CPI de maus tratos a crianças fez o pedido de revogação da lei também pelo Senado. Nós temos um pedido de revogação da lei da Iracema Portela, né, e agora mais um pedido. Então, é um trabalho longo, mas a gente vai galgando e conseguir a proteção das crianças acima de tudo. Obrigada a todos, tá? E fiquem com Deus.